Eu começo o programa de hoje com um assunto de saúde. Então, você que tem criança em casa, puxa a cadeira que o tema é super importante. O seu filho costuma ficar muitas horas na frente do computador, no tablet ou no celular? Pois é, esse hábito pode causar danos à saúde ocular dos pequenos. E quem vai explicar melhor para a gente é a oftalmologista Carla Tratzky. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bom? Todo mundo que tem filho já está prestando atenção, né? Se o filho fica muito na frente da televisão, hoje em dia as crianças têm muito acesso aos tablets, aos smartphones. Afinal, o quanto pode ser prejudicial para uma criança ficar horas ali, ou no tablet, ou na frente da televisão? Nós temos já pesquisas realizadas e que mostram que a exposição em excesso à luz azul dos computadores e às luzes artificiais, elas causam uma dificuldade de visão mesmo para as crianças, porque depende inclusive da quantidade de horas que essas crianças permanecem com esses aparelhos, às vezes muito próximos de si. Então a criança ela vai desenvolvendo uma espécie de um costume da sua visão com aquela distância. E isso pode ser mais tarde visto com problemas como uma miopia, que talvez não teria, a criança não teria talvez a tendência de ter miopia, mas ela, pelo fato de ela estar exercitando o seu olho para aquela atividade, para aquela distância somente, e não fazendo intervalos, isso faz com que o olho também ele comece a desenvolver uma característica diferente do que ele tinha sido, na verdade, teria uma tendência não dessa, né? A questão de horas, por exemplo, quantas horas uma criança deve ou pode ficar? Na verdade, não deveria ser mais do que 1 hora, e com intervalos de 15 minutos a meia hora, porque são tecnologias novas, elas são artificiais ao nosso olho, e a criança, inclusive, quanto menor, menos quantidade de horas deveria utilizar esse tipo de auxílio tecnológico, porque a criança, quando ela nasce até os 7 anos, ela não tem a formação do seu olho inteira ainda. O seu olho está sendo formado dia a dia. No primeiro mesinho, por exemplo, a criança praticamente só enxerga vultos. E assim vai. A partir do 2º ano de vida é que a criança tem uma visão semelhante à nossa. Então, se a criança tem muita... Após os 2 anos. Após os 2 anos. E talvez, eu diria assim, que quanto mais tarde a criança tivesse contato com essas tecnologias, melhor. Porque existe até uma questão, até eu vou sair um pouquinho do meu assunto, até uma questão pedagógica, de que a criança que está muito voltada ao smartphone, a essas tecnologias, ela perde aquela capacidade até de improvisar, de brincar, né? E também o seu olho, ele acaba começando, é interessante porque essas tecnologias fazem com que haja um aceleramento do meu amadurecimento. O que acontece? A criança ela acaba tendo um aceleramento do seu desenvolvimento, e isso pode, no futuro, ser motivo de doenças degenerativas. Doutora, e a gente vai falar de tempo, né? Questão de tempo. É difícil a criança que não assiste um desenho, hoje em dia é muito difícil. Se fosse dizer um tempo mínimo para a criança assistir o seu desenho, o seu programa favorito, enfim. E se falando de televisão, é um pouco mais à vontade, eu diria. Porém, falando-se dessas tecnologias que envolvem computação, que envolvem informática, smartphones, celular. Exatamente, em torno de 1 hora, no máximo 1 hora. Por dia? Não por dia, com intervalos, pode ser mesclado, mas tem esse intervalo de 15, 20 minutos, meia hora, para a criança também ela ter contato com outras distâncias também de visão, né? O brincar ainda faz parte, né? E a questão genética também influencia. Claro que tem. Se o pai, se a avó, se as tias têm problema de visão, tem acelerar. miopia, hipermetropia, qualquer coisa parecida, a criança tem probabilidade de também ter, não por causa dos eletrônicos, mas... Sim, inclusive, ela vai realçar mais essa tendência e ela vai acelerar mais ainda. Vai acelerar já uma predisposição genética. Que ela já tinha. Inclusive, qual é a nossa preocupação? É que a gente está hoje percebendo que a miopia em crianças está aumentando e também em adultos. E já existem, inclusive, pesquisas que mostram que nós teremos em 2040, se não me engano, ou em torno de 50% da população mundial com miopia.
Então, isso e não é um dado muito distante de nós, é um dado que amanhã. É muita coisa. É muita coisa. E hoje, o que a gente sabe? Que numa população, a média é 20% das pessoas que têm miopia somente. Então, ela está mais que dobrando exatamente pelo excesso de estímulo. E a gente tem que ter esse cuidado, porque tudo bem, vai só usar óculos? Talvez. Existem miopias muito mais importantes, que são as miopias que chamam-se miopias malignas, que elas têm verdadeiras... Elas causam danos à saúde ocular da pessoa. E a pessoa começa a perder visão devido ao seu desenvolvimento. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. E aí agora os papais já sabem, cuidado com o número de horas das crianças na frente da TV, principalmente no celular e tablets.